Glória a Deus, bom dia a todos, a paz do Senhor. Que bênção estar aqui, gente. Vocês não sabem a luta que foi para chegar. O Bispo Léo me ligou anteontem. Eu falei, bispão, não sei como é que eu vou fazer para chegar aí. Não tem gasolina em Belo Horizonte, não tem nada, não consigo lugar nenhum. Eu falo, Deus vai prover esse negócio. E eu não vou perder a chance de estar lá em Lavras com vocês, não. Estou aqui. Passei a madrugada no posto de gasolina, enchi um galão, botei na carroceria do meu carro, está lá com o galão cheio, perdi a madrugada, mas estamos aqui de pé para glorificar o nome do Senhor e participar desse momento aqui com vocês. Não ia perder por nada. Aleluia. Pessoal, treinamento avançado de líderes. Líder, segura aí, gente, ó. Líder, ou você é, ou você não é. Não tem o semi-líder, não tem o líder mais ou menos, não tem o meio líder, não tem um quarto de líder, um terço de líder. Líder ou é o líder ou é o não líder. Não existe meio termo. Ou o líder é ou não é. E se você é líder em tudo. O líder é líder em tudo. O líder é líder na igreja, o líder é líder na família, o líder é líder na escola, o líder é líder no trabalho, o líder é líder na faculdade, o líder é líder na sociedade. Por quê? Porque o líder faz a diferença onde ele está. O líder só é líder se ele influencia positivamente, se ele tem poder de transformar, de influenciar. Por isso não existe o meio líder, porque aquela pessoa que transforma, que influencia, ela só transforma totalmente ou influencia totalmente. Não tem aquele que é meio termo, aquele que é meio caminho. O líder, ele é quente, ele não é morno. O líder é firme, o líder age, o líder transforma. E o líder tem que ser líder na sociedade. Se o líder não é um líder na sociedade, você pode ter certeza que essa liderança não é legítima. Não é a liderança total, não é a liderança que realmente transforma, que faz a diferença. Então, nessa manhã nós vamos falar para vocês que são líderes aqui no TAL sobre a autoridade que o líder tem na sociedade. A autoridade que o líder tem na sociedade. E nós vamos entender essa autoridade em 3 passos, que são os 3 passos da cidadania cristã. Diga comigo, 3 passos da cidadania cristã. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus. Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Mas pastor Léo Portela, você vai falar de cidadania, vai falar de política então? O senhor veio aqui para o altar para falar de política porque o senhor é deputado. Não, gente, eu estou deputado, eu sou pastor, eu sou pregador da palavra, e eu vim aqui para falar de Bíblia. Nós vamos falar de Bíblia. Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Você encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Feche seus olhos, curva sua fronte, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eis a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa manhã e toca os corações, em nome de Jesus. Vivei, acima de tudo, de maneira digna do Evangelho de Cristo. Do grego, koiné, vivei, portai-vos como cidadãos. Portai-vos como cidadãos de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, exercei a vossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Qual que é a primeira coisa que nós pensamos quando nós falamos em exercer a cidadania? Exercer a cidadania é um monte de coisas. É pagar os impostos em dia, é respeitar as leis, é respeitar o seu vizinho, respeitar o próximo, respeitar as autoridades,
é contribuir com a melhoria da qualidade de vida da comunidade, mas a coisa que nós pensamos de maneira mais prática, de maneira mais fácil. Hoje eu acordei e vou exercer a minha cidadania. Aquele dia especial, hoje eu vou exercer a minha cidadania. A forma da qual a manifestação física da cidadania fica mais simples é o dia que nós vamos votar. É o dia que nós vamos votar. É a forma mais simples. Hoje eu vou exercer a minha cidadania. Hoje é um dia de exercício da cidadania, é o dia de votar. Nós pensamos isso da maneira mais fácil, mais simples, ao pensar em cidadania. O que a Bíblia está falando então? Se nós devemos nos portar como cidadãos de maneira digna do Evangelho de Cristo, nós devemos não acho que não tem líder. Devemos votar de maneira digna do Evangelho de Cristo, porque o voto é o exercício da cidadania. Estou falando de política, sim ou não? Ou estou falando de Bíblia? O que a gente leu aqui agora? Foi a cartilha política ou foi a Bíblia, a palavra sagrada? Foi a Bíblia, foi a palavra de Deus. A Bíblia, presta atenção nisso. A Bíblia contém a palavra de Deus? Contém? Não! A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso é além de conter, ela é indiscutível, ela é infalível, ela é o próprio Deus falando contigo. Quando você abre a Bíblia, não é um livro que está escrito ali, simplesmente uma parte que pode ter ou não a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você em pessoa. A Bíblia é a palavra de Deus. O que Deus está falando para você? Que você deve viver, você deve exercer a sua cidadania, você deve ser um cidadão acima de tudo, de maneira digna do Evangelho de Cristo. O líder é um cidadão acima de tudo, de maneira digna do Evangelho de Cristo. E é assim que nós devemos viver, assim que nós devemos nos portar, transformando, influenciando a sociedade, e não nos esquecemos que nós devemos ser cidadãos por inteiro, como somos líderes por inteiro, e o voto é uma parte da cidadania, então nós devemos votar de maneira digna do Evangelho de Cristo. Pastor Léo Portela, você está aqui pedindo voto para você? Não, eu não estou pedindo voto para mim. Se você não quiser votar em mim, fique à vontade, mas vote em quem tem compromisso com a palavra de Deus. Vote em quem é da nossa fé, porque quando essa pessoa tiver que defender os princípios da Bíblia, nas câmaras legislativas, nas assembleias, nas câmaras municipais, essa pessoa tem que ter firmeza, tem que ser líder, tem que estar comprometido com a palavra de Deus. Porque senão, se você errou no exercício da cidadania, você colocou uma pessoa ali que não representa os nossos valores, você está contribuindo não como líder para a sociedade, mas como alguém que atrapalha a sociedade. Você está colocando alguém ali que vai votar contra a palavra de Deus. Então veja bem, Filipenses capítulo 1, versículo 27, nos mostra que devemos ser cidadãos, acima de tudo, de maneira digna do Evangelho de Cristo. Agora abra sua Bíblia no Salmo 94, no versículo 20. Esse foi o primeiro passo. Devemos ser cidadãos de maneira digna do Evangelho de Cristo. Diga comigo, primeiro passo, ser cidadão. Esse é o primeiro passo, cidadão acima de tudo, de maneira digna do Evangelho de Cristo. Agora nós vamos ver o segundo passo. Salmo 94, no versículo 20. Você encontrou? Diga glória a Deus. Esse glória a Deus meio fraco, e tem muita gente procurando. Salmo aqui é facinho, mais fácil, no meio da Bíblia, não tem erro. Salmo 94, versículo 20. Agora você encontrou? Diga glória a Deus. Aleluia. Não vos alianceis ao trono da iniquidade, que forja o mal, tendo uma lei por pretexto. Diga comigo, não vos alianceis. Estamos falando de política ou da palavra de Deus? Da palavra de Deus. Não vos alianceis ao trono da iniquidade, que forja o mal, tendo uma lei por pretexto. O que é isso? Se você errou no primeiro passo,
você entra no segundo passo errado também. Porque ao eleger aquela pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, ao errar como líder que não exerce a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, você se aliançou ao trono da iniquidade. Aí olha só, o segundo passo já está errado. E a Bíblia fala para você não se aliançar ao trono da iniquidade. O que é se aliançar ao trono da iniquidade? É votar naquela pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, com os valores cristãos, com a defesa da família, com a defesa da fé. Pessoas que não partilham os mesmos valores que nós. Aí o que elas fazem? Quando você se aliança ao trono da iniquidade, o que ela faz? Forja o mal tendo uma lei por pretexto. Isso é a coisa mais simples de você identificar. Quem sabe o que é ideologia de gênero? Levanta a mão. Então eu vou explicar. Ideologia de gênero é o quê? É uma teoria que diz que o homem não nasce homem e a mulher não nasce mulher. O ser humano nasce neutro. O ser humano nasce ambíguo. E ele deve livremente optar pelo papel sexual que ele quer exercer na sociedade. Essa teoria diz que o homem só é homem porque a igreja obrigou, que a escola obrigou, que a família obrigou, que a sociedade obrigou. A mulher só é mulher porque o pai, a mãe obrigaram, porque o tio, a tia-avó obrigaram, porque a escolinha bíblica obrigou, porque o pastor, o bispo obrigou. É isso que essa teoria diz. Você é homem ou mulher? Mulher. Você nasceu homem ou mulher? Você nasceu mulher. Por que você nasceu mulher? Porque Deus te fez mulher. Deus te fez mulher. Você não. O bispo Léo te obrigou a ser mulher? Sua mãe, seu pai, sua família, alguém lá te obrigou a ser mulher? Sua escola te obrigou a ser mulher? Você é mulher porque Deus te fez mulher. Deus criou dia e Deus criou noite. Deus criou morno, Deus criou o quente, criou o frio, o morno, ele está a ponto de vomitar da boca dele. Deus não tem meio termo. Deus é sim ou Deus é não. Nosso Deus não erra. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus criou macho e criou fêmea. Essa teoria diz o contrário. Aí o que acontece? Quando o sujeito que está no trono da iniquidade chegou no poder, o que ele vai fazer? Que o Salmo 94, versículo 20 está falando? Forjar o mal tendo uma lei por pretexto. Aí o que ele faz? Ele forja o mal da seguinte forma: vamos trazer a ideologia de gênero para as escolas. Faz uma lei maravilhosa. A ideologia de gênero, ela vai combater a homofobia. A ideologia de gênero vai combater a evasão escolar. A ideologia de gênero vai impedir que os alunos agridam uns aos outros porque eles têm orientações sexuais diferentes. Olha só que coisa maravilhosa. No papel é muito bonito. Forjou o mal e usou a lei como pretexto. Pegou a lei maravilhosa, a coisa mais linda, vendeu um monte de mentira para a gente. E o que ele está fazendo na realidade? Forjando o mal, tendo a lei por pretexto. Porque ao instaurar a ideologia de gênero nas escolas, o que ele faz? Ele causa confusão na mente das crianças. Criança, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, pode fazer tatuagem, sim ou não? Não. Criança, pode casar, sim ou não? Criança pode votar? Não. Criança pode dirigir carro? Não. Por que a criança, então, tem liberdade, autoridade e condição de dizer se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher? A criança não tem emancipação sexual. Não tem. A criança não tem direito à emancipação sexual. Agora, se você começa a introjetar isso na cabeça da criança, se você começa a dizer para a criança: olha aqui, filhinho, você não precisa ser o João. Você já experimentou ser a Maria? Talvez seja o bispo Léo que está te obrigando a ser o João. Olha só. Experimenta vestir o uniformezinho das meninas hoje. Experimenta brincar com a brincadeirinha das meninas hoje. Você pode gostar. Experimenta, olha aqui. Dá um abraço no seu amiguinho. Agora dá um beijinho no seu amiguinho. Olha nos olhos do seu amiguinho. Você sentiu alguma coisa? É assim que eles falam. Isso aí que é ideologia de gênero.
Isso aí que estava batendo na porta das escolas de Minas Gerais. O que é isso? Quem se aliança ao trono da iniquidade permite que alguém forge o mal, tendo uma lei por pretexto. Aí o que acontece com aquela criança? Ela cresce confusa, ela cresce perdida, ela cresce levada pela moda do mundo, ela cresce sem saber quem é. Você cria um exército de pessoas que não sabem quem são. Isso destrói as famílias, isso destrói a juventude. Destruindo a juventude, destrói o futuro da nossa nação. Certo? Político é a Bíblia? É Bíblia? Salmo 94, versículo 20. Não vos alianceis ao trono da iniquidade. Forja o mal, isso aí, tendo uma lei por pretexto. Veja bem, quando a Sara Nossa Terra me apoiou, quando o bispo Jairo me apoiou, o bispo Léo me apoiou, o bispo Erasmo me apoiou, o bispão Rodovalho me apoiou, quem chegou lá na Assembleia Legislativa não foi só o pastor Léo, foi toda a Sara Nossa Terra junto. E graças a Deus eu tive a oportunidade de, como relator do Plano Estadual de Educação, retirar 100% da ideologia de gênero do Plano de Educação de Minas Gerais. Pelos próximos 10 anos, não vai ter em Minas Gerais ideologia de gênero. Por quê? Quem tirou foi o pastor Léo? Não, foi a Sara Nossa Terra. Como é que você chama? Emily. Foi a Emily, não foi o pastor Léo. Foi quem apoiou o pastor Léo. Porque eu não cheguei lá sozinho, eu cheguei lá com toda a nossa Sara Nossa Terra. Chegamos juntos. Por quê? Porque não houve aliança da Sara Nossa Terra com o trono da iniquidade. E o resultado vocês estão vendo. As crianças de Minas não serão confundidas pelo trono da iniquidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas estava aqui. Já tinha escola aqui em Lavras, que eu sei, e já estava trabalhando com isso. Já tinha. Então esse é o segundo passo para a cidadania cristã. Não aliançar ao trono da iniquidade. Primeiro passo, qual que é? Exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Segundo passo, não vos alianceis ao trono da iniquidade. Terceiro passo, Deuteronômio 17:15, na parte B do versículo. O que é que diz? Dentre teus, não precisa abrir não, presta atenção aqui. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti quem não for dos teus irmãos. Olha lá, essa versão aqui fala de estrangeiro, né? O original e outras versões brasileiras também falam irmão. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti quem não for dos teus irmãos. O profeta é aquele que unge o governante, aquele que unge o rei, aquele que unge a autoridade. Foi assim em toda a história de Israel. O profeta andava com uma botija de azeite, e essa botija continha ali um óleo consagrado, e com esse óleo ungido, ele ungia o governante. Aqui só tem líderes. O profeta era o quê? Era um líder. O profeta era um líder. O profeta trazia à comunidade, trazia à sociedade, trazia ao país as determinações, os direcionamentos do próprio Deus. O profeta era um líder na sociedade. Aqui então eu estou diante de profetas. São profetas. Agora, hoje em dia nós não andamos com a botija de azeite pendurada na nossa cintura. Como que nós ungimos o rei? Como que nós, como profetas, ungimos a autoridade? Como que nós, como profetas e líderes, ungimos o governante? Com o nosso dedo. Quando nós vamos digitar na urna,
quem vai governar o Brasil, quem vai governar Minas Gerais, quem vai ser o nosso deputado estadual, quem vai ser o nosso deputado federal. Assim nós ungimos. Assim nós ungimos quem vai governar sobre nós. Então o profeta hoje não carrega botija de azeite. Ele tem ali na ponta dos dedos a escolha dele sobre quem ele vai ungir. Então você deve ungir quem exerce a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, igual a você. Você deve ungir aquele que não se aliança ao trono da iniquidade. Você deve ungir aquele que é dentre teus irmãos. Pastor Léo Portela está pedindo voto, sim ou não? Não. Mas está pedindo a vocês que não façam aliança com o trono da iniquidade. Que vote naqueles que são entre nossos irmãos. Mas votar de maneira consciente também. Não adianta a gente votar naquele que é certeza de derrota, aquele que vai perder. A gente tem que votar naquele que vai ganhar, naquele que tem condição. Porque os piores inimigos da bancada evangélica, de nós que estamos lá na Assembleia lutando pelos valores cristãos, não é o João Willis, não é a bancada gay, não é a bancada que quer a liberação da maconha, não é o PT, não é o Partido Comunista, não são esses não. Eles não são nossos piores inimigos não. Os piores inimigos, os adversários, são aqueles que não têm chance de ganhar, saem entre nós, disseminam discórdia e tiram votos preciosos daquele que tem condição de ganhar. Então a gente tem que ter essa consciência também, essa sabedoria de seguir esses 3 passos da cidadania cristã e aplicar isso no nosso dia a dia. Agora vocês acham que os dominantes, vocês acham que o governo, vocês acham que a maior religião do Brasil quer que seja assim? Quer que a gente seja dessa forma? Não quer não. Por que no Brasil eles falam que política é do diabo? Nas igrejas. Eles falam que igreja não pode se envolver com política. Por quê? Porque há 150 anos atrás, chegaram os missionários no Brasil, mais de 150 anos atrás, os primeiros missionários cristãos, protestantes, chegaram no Brasil. E o que a igreja dominante falou para eles? Vocês podem vir para cá, mas vocês não podem fazer 2 coisas. Vocês não podem construir torres mais altas do que as torres das nossas igrejas. Por quê? Porque torre mostrava autoridade. Aquele que tinha torre alta, que tinha construção mais alta na cidade, era ali onde estava a autoridade. Então, a igreja evangélica não podia mostrar que tinha uma autoridade superior à igreja católica. Segundo ponto, o que eles falavam? Vocês não podem se envolver com política. Nasceu o tabu que só existe na igreja evangélica brasileira. Em nenhum lugar do mundo é assim. Graças a Deus a Sara está liberta desse negócio, não tem isso aqui. Mas aí fora tem. Então quando os aí de fora perguntarem para vocês, ou falarem isso para vocês são líderes, são influenciadores, vocês devem saber o que vocês devem responder. Essa é a história da nossa igreja protestante, igreja evangélica no Brasil. Por que eles não queriam que a igreja evangélica viesse para cá? Porque eles sabiam que os países que são governados pelo povo de Deus são os países mais desenvolvidos do mundo. Mas por que é assim? Porque na palavra de Deus fala que é assim. Quando o justo governa, o povo se alegra. A palavra de Deus que diz assim. Nós estamos falando de política ou da palavra de Deus? Da palavra de Deus. E é assim. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, os países top, os países mais desenvolvidos, os países chamados de primeiro mundo, os principais são os países de matriz religiosa evangélica. A maioria dos presidentes americanos são presidentes, foram e são presidentes evangélicos. A grande maioria. Por que eles não queriam que esse povo viesse para cá e dominasse o Brasil? Porque eles perderiam o domínio sobre o povo. Porque os países que são desenvolvidos, mas não são de matriz evangélica, religiosa, por exemplo, Itália, Espanha, Portugal, são desenvolvidos, mas estão muito abaixo desses outros. Estão muito abaixo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemanha. Estão muito abaixo. Os países da Península Escandinávia, Escócia, Noruega, Dinamarca, Suécia. Por que é assim? Por que é assim? Porque ali o justo governa. E quando o justo governa, tem desenvolvimento social, tem educação, tem saúde,
tem segurança, tem trabalho, por isso que eles são desenvolvidos. A religião dominante aqui no Brasil naquela época não queria que esse povo viesse para cá. Por quê? Porque sabia que esse povo dominaria o Brasil. Porque esse povo entronizaria Jesus desde o primeiro momento no Brasil. E eles iam perder o quê? O domínio sobre o povo. Porque nos países dele tinha o quê? Tinha a Inquisição, tinha os papas mandando nos governos, determinando o que podia e o que não podia. E quando o povo de Deus governa, não tem nada disso. Tem justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é isso? O que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Reino de Deus. Aonde o povo de Deus governa, tem reino de Deus. Porque só tem reino de Deus aonde tem justiça e paz. Certo? Sim ou não? Justiça e paz. Reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, para ter reino de Deus, tem que ter justiça e paz. Justiça e paz tem quando? Quando tem saúde, educação, trabalho, emprego, garantia de direitos, quando tem segurança, quando tem vida digna. Aí tem justiça e tem paz. Senão o povo está totalmente perdido. Está sem pacificação social. Está sem dignidade. Então, se não há dignidade na terra, não haverá reino de Deus naquela terra. Então, se há justiça e paz, ali tem reino de Deus. Mas tem um terceiro componente. Qual é o terceiro componente? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí, quem tem o papel de levar alegria no Espírito Santo para a nação? As igrejas, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem do Senhor Jesus, com o fogo do avivamento. E aí vocês veem o circuito totalmente fechado. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Para que isso aconteça no Brasil, nós temos que seguir esses 3 passos da cidadania. Exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, não nos aliançarmos ao trono de iniquidade e, por fim, escolher alguém entre os nossos irmãos, não alguém que os dominantes querem, não alguém que a Globo quer, não alguém que a indústria quer, não alguém que os intelectualoides querem, um dos nossos para governar. Aí sim, nós veremos reino de Deus no Brasil. Que reino de Deus venha sobre cada uma dessas casas representadas aqui nessa manhã. Que reino de Deus venha sobre a nossa querida Lavras. Que reino de Deus venha sobre Minas Gerais. Que reino de Deus venha sobre o Brasil. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus abençoe a todos que esperam.